Mas não confundas. O silêncio não significa esquecimento. Como te disse, todas as súplicas que nascem do Espírito obtêm resposta. Todas. Deixa-me que te explique com um exemplo. O filho está sempre no direito de perguntar a seus pais, porém, estes podem demorar as respostas, à espera que a criança adquira a maturidade suficiente para as entender. A grande diferença entre os pais humanos e o nosso Pai verdadeiro está em que aqueles esquecem por vezes que são obrigados a responder, ainda que seja ao cabo dos anos. Se é assim, quando morrermos, todos seremos sábios. Insisto que a única sabedoria válida no reino de meu Pai é a que brota do amor. Depois de passar pela morte, ninguém ser sábio se antes não o tiver sido em vida. Devo então pensar que a demora na resposta à minha súplica é sinal do meu progressivo avanço no mundo do espírito? Jesus olhou-me com complacência. Existe uma quantidade de respostas indiretas de acordo com a capacidade mental e espiritual daquele que pede. Mas, quando uma súplica fica temporariamente em branco, é frequente o presságio de uma resposta que encherá, no devido dia, um espírito enriquecido pela evolução. Por que é tudo tão complexo? Não, querido amigo. O amor não é complicado, é a vossa natural ignorância que vos precipita na escuridão e vos faz pender para uma permanente justificação dos vossos erros. Fiquem em silêncio. Aquele homem tinha razão. Só os homens tentam desesperadamente justificar-se e justificar os seus fracassos. Levantei os olhos para as estrelas e, apontando-lhe aquela maravilha, disse-lhe: que sentes perante esta beleza? O Galileu elevou também os olhos para o firmamento e respondeu com melancolia: tristeza, por quê? Se o homem não é capaz de receber na sua alma a grandeza desta obra, como poderá captar a beleza daquele que a criou? É Deus tão imenso quanto dizes? Mais do que acreditar na imensidão de meu Pai, deves acreditar na imensidão da promessa divina. Transborda o espírito do homem e chega a originar vertigem nas legiões celestiais. Já me explicaste, mas, realmente o acesso ao reino do teu Pai está ao alcance de todos os mortais. O reino de nosso Pai, corrigiu-me Jesus, está no coração de todos e em cada um dos seres humanos. Só os que despertam para a luz do Evangelho o descobrem e nele penetram. Então, todas as religiões, credos ou crenças podem levar-nos à verdade. A verdade é uma e o nosso Pai reparte-a gratuitamente. É possível que o gosto e a beleza possam ser tão caros quanto a vulgaridade e a fealdade, porém não acontece o mesmo com a verdade. Esta é um dom gratuito que dorme em quase todos os humanos, sejam ou não gentios, sejam ou não poderosos, sejam ou não instruídos, sejam ou não malvados. A quem aborreces mais? No coração de meu Pai não há lugar para o ódio, deveria sabê-lo. Defende-te só dos hipócritas, mas nunca vertas neles o veneno da vingança. Quem é hipócrita? Aquele que prega o caminho do reino celestial e, em troca, se instala no mundo. Em verdade te digo que os hipócritas enganam os simples de coração e não satisfazem mais que os medíocres. Quem estimas mais? Um homem espiritual ou um revolucionário? O mestre sorriu, um tanto surpreendido com a minha pergunta. E, pousando a mão esquerda no meu ombro, respondeu com firmeza: prefiro o homem que atua com amor. Mas quem pode conseguir amar mais? Pergunta melhor: quem pode conseguir compreender mais? Quem? Aquele que é capaz de amar tudo. Mas, cautela, Jazão, aquele que ama de verdade não coloca a palavra amor por cima da sua porta, procurando justificar-se perante o mundo. E o que dá, também não escreve a palavra caridade para que todos o reconheçam. Quando alguma vez vires essas palavras, desavergonhadamente exibidas no mundo, não duvides de que tem a única finalidade de enriquecer e enaltecer quantos a esgrimem e desfraudam. O reino de meu Pai é semelhante a uma mulher que levava o cântaro cheio de farinha. Enquanto seguia por um caminho afastado, partiu-se a asa e a farinha derramou-se atrás dela pelo caminho. A mulher não notou e não soube da sua infelicidade. Quando chegou a casa, pousou o cântaro na terra e encontrou vazio. Aquele que é capaz de amar tudo. Repeti, com um ligeiro movimento de cabeça. Como isso é difícil.
Nada existe de difícil para aquele que aprendeu a ceder. Mas, que me dizes das injustiças? Também devemos aprender a amar os que nos humilham ou tiranizam. Quando assim acontecer, pede explicações ao teu irmão, mas nunca o odeies. Só quando olhardes vossos irmãos com caridade podereis sentir-vos contentes. Começo agora a compreender, comentei, quase só para mim porque o meu mundo se sente infeliz. O maior erro do teu mundo, respondeu Jesus, é a sua falta de generosidade. O que conhece e pratica o amor não costuma ter necessidade de perdoar. Está sempre disposto a compreender tudo. É possível que esteja certo, mas sempre pensei que o grande erro do nosso mundo era o seu infartamento tecnológico. O Nazareno olhou-me como uma infinita afabilidade. Deveis ter paciência e confiar. A humanidade, por vezes, embriaga-se e embota com as suas próprias descobertas e triunfos, esquecendo que o seu autêntico estado natural reside na serenidade do espírito. No dia em que se desperte de tão pesada letargia, voltará os olhos para o caminho do amor, o único que conduz à verdadeira sabedoria. O cansaço começava a apoderar-se de ambos e, de mútuo acordo, decidimos descansar as escassas horas que faltavam até a madrugada. Enquanto me envolvia no manto, acomodando-me o melhor que pude debaixo de uma oliveira, uma estrela fugaz, uma lírida passou diante das estrelas Capalirae no Hércules, rasgando o véu do firmamento e o da minha profunda melancolia. Sem que tivesse intenção, começara a amar aquele homem, pelas 5h42 daquela quinta-feira 6 de abril de 30, o sol começou a abrir caminho sem especiais dificuldades. Eliseu tratou de me acordar, facilitando-me o habitual boletim meteorológico. O dia prometia ser magnífico. Temperatura média avaliada nos 17 graus centígrados, baixa umidade relativa e céu limpo. No entanto, acrescentou o meu companheiro, o Ravin do módulo está a captar uma alteração nos altos níveis da atmosfera. Localização vertical da fronteira do Iraque com a Arábia Saudita. Os sistemas eletrônicos confirmam que se trata de uma corrente em jato de leste, tipo equatorial, com a velocidade máxima aproximada de 70 nós e entre níveis de 100 a 150 milibares, entre os 14 e os 17 quilômetros de altura. Atenção, Jazão! Papai Noel está verificando os dados meteorológicos e tudo parece assinalar que, no decorrer das próximas 24 ou 48 horas, esta alteração pode provocar fortes ventos de leste, com arrastamento de bancos de areia provenientes dos desertos arábicos de Nafud e de Dana. Cavalo de Troia dotara o nosso módulo, entre outros aparelhos meteorológicos. Com Ravin, tipo laser de baixa energia, com retorno interno, e de elevada sensibilidade que pode medir a força e direção do vento com erro de poucos metros por segundo. N. Do M. A possibilidade desta tempestade de areia, ou siroco, sobre Palestina está começando a confirmar-se, igualmente pela louca subida dos barômetros de Tonelot do aneroide. É possível que, se tudo continuar assim, amanhã tenhas de despedir o manto. Aquela informação tornava-se particularmente interessante. Na manhã do dia seguinte, sexta-feira, deveria ter lugar um estranho fenômeno, assim o tinha lido pelo menos nas Sagradas Escrituras. S. Lucas 23, 44, 46, Marcos 15, 33, 34 e Mateus 27, 45, 46, da hora sexta à nona, do meio-dia às 3 da tarde, aproximadamente, cobrindo as trevas a totalidade da terra, segundo palavras textuais dos evangelistas. E, embora não quisesse tirar conclusões antecipadas, o aviso de Eliseu sobre aqueles ventos alísio-sudeste, com a possibilidade de um forte arrastamento de areia do deserto arábico próximo, deu-me imediatamente uma ideia sobre a verdadeira natureza do acontecimento narrado no Novo Testamento. Pouco a pouco, algumas mulheres foram saindo da tenda e preparando o fogo. Pelas 6, e quando dava um pequeno passeio pelos arredores do acampamento, procurando desentorpecer os músculos, vi sair Judas pela cerca de pedra. Ia sozinho e, a julgar pelos seus passos, com uma certa pressa. Seguiu pela mesma caminho do dia anterior, desaparecendo na colina, na direção do templo ou talvez das portas da zona sul da cidade. Por um instante pensei em segui-lo.
mas acabei por desistir. Os planos do cavalo de Troia eram outros. O mais provável é que Judas Iscariotes fosse encontrar-se com o chefe dos guardas do Sinédrio, tal como lhe fora recomendado na quarta-feira. Por outro lado, Ismael, o saduceu que conseguira infiltrar-se no conselho dos sacerdotes, prometera informar-nos de todos e cada um dos passos do traidor, bem como dos movimentos dos levitas que tinha por missão prender o mestre. Isto tranquilizou-me e regressei imediatamente ao jardim. Jesus e os discípulos continuavam dormindo. Tanto quanto me permitiram, ajudei as mulheres a atiçar a fogueira e a transportar as canecas de leite, fornecido naquele momento por 2 cabras que Filipe, segundo parecia, conseguira na quarta-feira e que tinha prendido dentro da gruta. Enquanto preparávamos o pequeno almoço, e quase à mesma hora que no dia anterior, entrou no acampamento o jovem João Marcos. Chegou como uma cesta pouco maior que a da véspera e, também sem pronunciar palavra, entregou-a às mulheres, sentando-se depois junto do fogo. Ali permaneceu com o queixo apoiado nos joelhos, como que hipnotizado pelo frágil baile das chamas. Alguns dos discípulos começaram a dar sinais de vida, espreguiçando-se sem menor pudor. 2 deles, ao descobrirem a criança, aproximaram-se e tentaram que Marcos lhes contasse o que tinham feito durante aquele longo passeio de quarta-feira. Mas o rapaz, com os olhos baixos e as sobrancelhas franzidas, não despregava os lábios. E quando as pressões dos homens de Jesus chegaram ao máximo, João negou com a cabeça, com visível e crescente irritação.